Olá, eu sou a Angel. Sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, casos de alienígenas, mitos, lendas de um povo, entre outros assuntos. Lembrando sempre que este é um canal eclético. Cada dia será narrado por mim aqui um assunto diferente. Se você gostar, deixe o seu joinha, compartilhe com mais pessoas que gostem desse tipo de conteúdo. E ainda mais, se você ficar até o final do vídeo e gostar, deixe um comentário com mais sugestões de livros para serem lidos. E também vai lá no sininho das notificações e aperte a opção todas para continuar recebendo o conteúdo dessa que vos fala. Bom, hoje é dia do projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, por Eduardo Spohr e publicado pela editora Verus. Hoje será o vídeo de número 10, com o tópico Tempestade de Areia. No quarto de um dos buscadores em Babel, Adinari arrumava uma cesta de frutas, enquanto outra menina, Mari, um pouco mais velha, que limpava e polia as bandejas de ouro. Entardecia lá fora e no palácio os andares residenciais estavam vazios. Os aristocratas haviam subido aos níveis superiores para trabalhar e suas mulheres agora passeavam nas avenidas escoltadas pelos soldados reais. Uma rajada de vento irrompeu a janela. Mari, uma adolescente de pele marrom e fios de cabelo encrespados, desviou a atenção aos arcos de mármore. Depois, correu o olhar à vastidão do deserto. Uma tempestade está vindo para cá. Vai ser uma noite difícil para os trabalhadores da torre. Tem alguém aqui, percebeu Adinari. Aqui, sussurrou a amiga, vasculhando a sala vazia. Estamos sozinhas no quarto. A feiticeira de Endor. Ela voltou à cidade. Os portões estão sendo vigiados, argumentou Mari. Como poderia alguém alcançar o palácio? Adinari não respondeu. Saiu correndo do dormitório, dobrou o corredor principal, desceu um lance de escadas, cruzou uma passagem arqueada, venceu um canteiro interno e voltou ao aposento dos escravos. Se fosse flagrada longe de suas tarefas diárias, poderia ser executada sem julgamento, porque era a obrigação dos escravos servir simplesmente e nunca questionar. Adinari conhecia o perigo, mas não era a primeira vez que se arriscava. Era ainda criança, destemida e curiosa, e não tinha quase nada a perder. Já os buscadores, eles tinham um reino inteiro, o setor dos escravos na pirâmide de prata. Em nada se comparava aos salões regulares.
um corredor estreito, terminada numa janela pequena, por onde a luz penetrava difusa. Aos servos não era permitido o uso de velas, tochas ou lamparinas. Então, o lugar ficava escuro. Nas duas paredes, do chão ao teto, pontilhavam pequenos nichos, usados como leito. De longe pareciam colmeias, imprópria ao conforto humano. A Dinari teve sorte e não topou com nenhum guarda no percurso. Subiu até a sua cama e se escondeu no buraco. Era uma sensitiva e havia notado uma presença espiritual muito forte no quarto do buscador. Imaginou logo de cara que fosse a feiticeira de Endor, já que Samira era a única na Babilônia que dividia com ela aquele dom. Projetando a consciência, a Dinari rompeu o tecido e empurrou a sua alma ao plano astral. No espaço do corredor, flutuando perto do teto, a garota viu a alma brilhante da feiticeira. A Dinari chamou a mulher no curioso tremular do além. Então você sobreviveu, exclamou a menina. Os buscadores disseram que tinha morrido numa disputa mágica com o mago Zamir. Eu fui salva, fui ajudada pelo deus do deserto. A garota franziu o senho à menção da misteriosa entidade. Ishtar era a única divindade cultuada na época de Babel lendária. Embora os buscadores reconhecessem a existência de ídolos e heróis estrangeiros e também do superior Yahvé. Foi ele quem matou o feiticeiro? Interpelou a Dinari. Não, retrucou a necromante. Por que Zamir foi assassinado? Bom, desde sua fuga, ele nunca mais apareceu no palácio. Mas é claro, isso não quer dizer que tenha sido morto. Como subestimar a inteligência de um bruxo? Samira sabia que os místicos não davam ponto sem nó e que o conselheiro deveria ter um bom motivo para não retornar à capital. Mas agora isso não tinha importância. A ausência do invocador talvez facilitasse o assalto de Eibron, mas não anulava o risco. A Dinari, a feiticeira de Endor, mudou de assunto e abordou o ponto central. Escute bem agora, porque é urgente minha mensagem. Há uma chance de libertar os escravos. Como? O Deus do deserto, o Deus que me amparou. Ele é o marido da deusa. Ela inventou para incrementar o impacto e ficou furioso com o aprisionamento de sua esposa. A criança sorriu silenciosa e Samira recordou do universo infantil, tão puro, inocente e verdadeiro. Ela própria fora menina, não havia muito tempo.
Na aldeia de Endor, os sensitivos eram treinados desde cedo no ramo da necromancia. Na velha Canaã, feiticeiros e sacerdotes caminhavam juntos, enquanto os magos estudavam a mágica e preparavam feitiços. Os clérigos guardavam as escrituras e zelavam pelas tradições e também ministravam os ritos. Em poucas horas, a cidade será atacada, invadida pelo deus do deserto, continuou a necromante. Você, Adinari, precisa avisar os outros escravos. Nós ansiamos por essa revolta, mas o rei aumentou o número de guardas nos portões, duplicou a escolta dos buscadores, colocou também uma linha extra de soldados fora das muralhas, como uma primeira defesa aos invasores. E a deusa, ela se confundiu. Achei que a deusa o protegesse. Não, insistiu Samira. A deusa foi capturada e forçada a servir o imortal, o que enfureceu o seu marido. O deus agora enfrentará Nimrod. Durante o duelo, os trabalhadores poderão participar do levante. A torre deve ser evacuada e o zigurate também. Sei a quem avisar, disse a pequena, mentalizando a figura de Kunarbi, o alto chefe dos conspiradores. Graças aos rumores, todos a veem como uma bruxa poderosa que desafiou o insuperável Zamir. Direi aos insurgentes que fui visitada pela feiticeira de Endor e falarei do assalto, mas você precisa correr. A ofensiva virá com a tempestade antes do pôr do sol. A notícia vai se espalhar como um vento e correr com o turbilhão. À exceção dos escravos domésticos, todos os demais trabalhavam presos a correntes, atrelados uns aos outros por grilhões apertados, tão juntos, grudados pelo lavor. Sua comunicação era rápida e discreta, especialmente adaptada àquela vida de sofrimento. E assim, na pressão da urgência, a menina voltou ao corpo físico e Samira retrocedeu às margens do Eufrates, à base da grande figueira. Quando abriu os olhos, viu a tormenta, cuja potência só aumentava. Um tufão envolvia a poeira ao sul, assustando os animais e mergulhando o deserto numa borrasca de areia. Nas casas piramidais dos cidadãos babilônicos, o vento apagou as lamparinas, a temperatura caiu, e quando isso acontecia em pleno verão, era sinal da chegada de um furacão ou um tornado. As tempestades não eram incomuns naquela época do ano, especialmente as mais fracas. Na maioria das vezes, os muros da capital inibiam a entrada da areia,
Mas não raro, os grãos deslizavam por cima dos portões e alcançavam as avenidas. Nessas ocasiões, as famílias abastadas se refugiavam no interior de seus palacetes, deixando os servos na rua, à mercê das rajadas de pó. No horizonte, o sol baixou. As cortesãs voltaram ao zigurate e até os soldados regressaram às suas guaritas, coladas ao muro, para escapar do tufão, deixando os escravos desguarnecidos. Cerca de 400.000 homens trabalhavam na torre, subindo e descendo os infinitos andaimes. Eram figuras tristes, desprovidas de felicidade ou fortuna, que viviam dia a dia à espera da morte. Mas naquele dia algo mudara. Nos rostos dos operários havia uma reviravolta sutil que o ar carregado ajudou a esconder dos feitores. Um sopro de esperança fora lançado, aquecendo o coração dos aflitos. A notícia que a cidade seria atacada correu feito epidemia e antecipou o sonho da liberdade. Com tal urgência em preparar o levante, nenhuma revolta poderia vingar. Mas a verdade é que a insurreição estava acertada havia meses, como um vírus silencioso que carcomia o império. Desesperados, os trabalhadores estavam preparados para desafiar os seus senhores e arrasar Babilônia, mesmo desarmados. As correntes de ferro que prendiam os escravos eram de fato uma única correia longa e contínua, composta por seções em que eram afixadas gargantilhas de bronze, feitas para fechar os pescoços. Esta extensa correia estava atada a 2 polias que giravam em seu eixo, como gigantescas roldanas. Uma das polias encontrava-se no interior da torre e a outra em uma coluna giratória de cobre que estava instalada em uma das praças centrais. A corrente presa às extremidades determinava um circuito fechado, percorrido pelos escravos, que começava na torre, atravessava a cidade e passava pela praça e retornava à torre. Geralmente era nesses entroncamentos que os proprietários recebiam a sua dose de água e depois um pedaço de pão. Ora, não era preciso ser engenheiro para entender que se uma das polias fosse quebrada, o trajeto seria interrompido. Os revoltosos pretendiam, desde o início, derrubar a coluna de cobre da praça, o que daria aos trabalhadores liberdade de movimento necessária à insurreição. Ainda estariam presos pelo pescoço, mas a corrente era tão comprida que eles poderiam ir de um canto para o outro da capital, lutar e mais tarde usar suas ferramentas para estourar os eixos metálicos.
Derrubar a pilastra não seria difícil se todos puxassem o cabo de uma só vez. Ele se partiria tão facilmente quanto um graveto seco de sândalo. O que era só aspiração floresceu de repente. Foi tudo tão rápido que os guardas não tiveram tempo de avaliar os perigos. As lonas da rebelião estavam em pé. No momento oportuno, uma trombeta vibraria na pirâmide. Era o sinal combinado. E aqui terminamos mais uma parte do projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, por Eduardo Spohr, publicado pela editora Verus. Próxima parte será O Deus do Deserto e a Trombeta de Cobre, ou melhor dizendo, parte 11, O Deus do Deserto e a Trombeta de Cobre. E vocês estão gostando da história desse anjo Eiblon? Deixem as suas opiniões nos comentários desse vídeo. Se você estiver gostando do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o joinha, sugestões de livros e sua opinião nos comentários do vídeo. E se quiser continuar recebendo esse conteúdo, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Gostaria aqui de lembrar também que esse canal não é monetizado. E se você sentir de ajudar o canal de alguma forma, o Pix do canal estará anexado, ou melhor dizendo, a chave do Pix do canal, que é o e-mail luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Lembrando mais uma vez que esse canal não é monetizado e eu conto com a ajuda de vocês. Bom, também quero salientar aqui que esse é um canal eclético e cada dia traremos aqui um assunto diferente para ser narrado. Aceito sugestões. E por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!